Gente, muitíssimo boa tarde para vocês. Sempre um prazer aí estar com vocês, de verdade. Eu gosto demais dessa matéria, né? Eu sou do criminal, minha base é o penal, então assim, eu sou suspeito a falar, gosto demais dessa matéria. E tô gostando demais de trabalhar com vocês, viu? Os 2/8 está sendo muito proveitoso. Queria que tivesse sendo presencial, né? Acho que ia ser mais massa ainda. Mas mesmo sendo, né, online aí, mesmo sendo virtual, tá sendo bem legal. Tá sendo, eu particularmente tenho gostado muito da gente trabalhar aí junto. Gente, vamos lá, começar a deixar um versículo para vocês. Salmos 23:1 fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não sei aquilo que você está passando, não sei a dificuldade que você está passando, aquilo que você tem enfrentado, mas eu te digo que nada vai te faltar porque o Senhor é contigo, viu? Sei que tá todo mundo passando por momentos aí de dificuldade, mas enfim, gente, Deus não nos desampara e Ele é nosso pastor, nosso pai, e é com a gente sempre. Então vamos lá. Gente, aula passada a gente falou, né, dos procedimentos comuns criminais, dos procedimentos comuns não, né? Falamos sobre os procedimentos criminais. Falamos que existe o procedimento comum, que é o maior, que se divide em procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo. E os procedimentos especiais. Como eu falei, a gente vai trabalhar, né, até por uma questão de didática, nós vamos trabalhar com procedimento comum ordinário e um pouquinho do procedimento comum sumaríssimo. E nós começamos a aula passada a falar sobre o início do procedimento comum. Começamos a falar especificamente sobre o oferecimento das petições iniciais, das iniciais penais. E hoje a gente vai aprofundar nessas iniciais penais e nós vamos, inclusive, né, separei já para vocês aqui alguns modelos para a gente ir estudando como que é a estrutura das peças e também para a gente resolver uma peça de OAB também, beleza? Então vamos lá então. Aula passada a gente falou que as iniciais penais, elas, a depender da titularidade, elas são divididas em ação penal pública e ação penal privada, sendo que a ação penal pública ela é traduzida e representada pela denúncia e a ação penal privada ela é representada pela queixa-crime. E nós falamos quais que são os requisitos dessas peças acusatórias. Falamos sobre as condições da ação e falamos sobre os requisitos objetivos previstos no Código de Processo Penal. A gente falou que em relação tanto à queixa-crime quanto à denúncia, existem 4 condições da ação. A dica que eu dei, né, na verdade não é nenhuma dica, é o POLEIN, né, vou até anotar aqui de novo, o POLEIN, vou colocar aqui de novo. O POLEIN, isso vem desde a teoria geral do processo, né, quais são as condições da ação, as condições processuais, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e de interesse de agir, né, interesse de agir. Agora, no processo criminal, existe mais uma condição da ação que eu falei para vocês. Além dessas 3, existe a 4ª condição da ação, que é a chamada justa causa. O que é a justa causa? Justa causa é o suporte probatório mínimo que uma peça acusatória tem que ter para ser recebida. A justa causa é o conjunto mínimo de elementos ou conjunto mínimo, né, de indícios probatórios que fundamentem e estruturem, né, o oferecimento de uma denúncia ou da queixa-crime. A gente falou, e aí eu queria, né, começar daí, continuando a nossa aula, falamos lá no artigo 41, tá? Falamos lá no artigo 41 do Código de Processo Penal sobre os requisitos das petições iniciais, sobre os requisitos das peças acusatórias. Eu vou até abrir aqui
o Código de Processo Penal para vocês acompanharem, para às vezes quem não tiver com código, vou só colocar aqui, ó. Calma aí, deixa eu só arrumar aqui. Vocês veem a tela? Vocês veem a tela? Sim? Então tá massa, então. Queria que vocês ficassem atentos aqui ao artigo 41 do Código de Processo Penal. Tô até grifando aqui. O artigo 41 do Código de Processo Penal diz assim: a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. O que eu queria falar para vocês aí nesse primeiro momento? Quando vocês forem começar, e aí eu queria deixar claro, né? O 8º A ficou responsável como grupo de acusação, eles vão ofertar as denúncias ou queixas-crimes, mas na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre essas iniciais penais, e eu queria que todo mundo, tá, gente? Obviamente, eu não coloco nada obrigatório, mas eu queria que todo mundo me enviasse por e-mail no prazo de uma semana. Não são casos iguais. Não são casos iguais. Eu queria que todo mundo aqui, eu vou passar um modelo, obviamente, e queria que todo mundo fizesse uma inicial penal e me mandasse até semana que vem. Uma queixa-crime ou uma denúncia, tá? Que me mandasse até semana que vem. E aí, enfim, vou postar o caso lá no AVA, e depois vocês me mandam, beleza? Só para todo mundo treinar e todo mundo tá fazendo. Beleza. Então, quais que são os requisitos das iniciais penais, tanto da denúncia quanto da queixa-crime? Necessariamente, a denúncia ou a queixa-crime, ela tem que fazer a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. E aí, o que eu queria falar para vocês, gente? Obrigatoriamente na inicial penal, obrigatoriamente na denúncia ou na queixa-crime, deve-se fazer o detalhamento do fato criminoso. Deve-se indicar o fato criminoso com todas as circunstâncias dele. Por que eu estou falando isso? A gente vai fazer uma interpretação aqui, contrário senso, do artigo 395 daqui a pouco. E vocês vão perceber isso. Seguinte, quando a denúncia ou a queixa-crime for feita, ela não pode ser uma denúncia ou uma queixa-crime genérica. Não pode ser uma denúncia ou uma queixa-crime superficial, que não detalha o que realmente aconteceu, não fala de que forma aconteceu o fato, não fala qual dia que aconteceu, qual horário, a maneira, a forma de execução. Não pode haver uma denúncia ou uma queixa-crime, vamos colocar aqui uma denúncia num crime de homicídio. Não pode haver uma denúncia por crime de homicídio, sendo que o Ministério Público, na narrativa dos fatos, fala simplesmente: fulano de tal matou o ciclano. Essa denúncia, ela vai ser rejeitada. É causa de nulidade. Na denúncia ou na queixa-crime, tem que haver um detalhamento, tem que haver um aprofundamento do fato. Falar do fato em relação às suas circunstâncias. Falar do fato com as suas características, com seus elementos. A mesma coisa numa queixa-crime. Por exemplo, vamos supor que numa queixa-crime de injúria, vamos supor que o GG, o Gesiel, vai entrar com uma queixa-crime contra mim, e ele fala o seguinte: o Léo, ele me xingou. E ele não fala qual que foi o xingamento, não fala de que forma que eu xinguei ele, onde que eu tava, onde que ele tava. Ou seja, as denúncias e as queixas-crimes, elas não podem ser vazias, elas não podem ser rasas, elas não podem ser superficiais. Elas têm que fazer um detalhamento e necessariamente têm que conter
a exposição do fato criminoso de maneira detalhada, com todas as suas circunstâncias. Caso não haja isso, a denúncia ou queixa-crime são chamadas de denúncia lacônica. O que é uma denúncia lacônica? É uma denúncia vazia, uma denúncia superficial, é uma denúncia rasa. E isso não pode acontecer porque é até caso de nulidade. Outra coisa que tem que acontecer necessariamente é requisito, tanto na denúncia quanto na queixa-crime, é a qualificação do acusado. O que é a qualificação do acusado, tá, gente? A qualificação do acusado, né, no caso, no denunciado ou no querelado, é justamente qualificar ele, colocar nome, colocar RG, colocar CPF, colocar residência, domicílio, nacionalidade, estado civil. Só que, quando não der para qualificar o acusado, tem que pelo menos, e aí eu queria falar pelo menos, serem indicados elementos que facilitem ou possam identificar o acusado. Então é o seguinte, não tem o RG, não tem o CPF, não tem dado nenhum, beleza, mas você tem, por exemplo, o domicílio, onde que ele mora, você tem o CEP da rua dele, tem que ter pelo menos algum tipo de elemento que possibilite que o acusado seja identificado. Pô, não sei nem o nome do cara. Então, mas tem alguma característica? O cara tem uma tatuagem no braço, o cara tem uma tatuagem no peito, enfim. Tem que ter, se não conseguir qualificar o acusado, tem que ter algum tipo de elemento que facilite ou possibilite a identificação do mesmo. Outro requisito também que é indispensável na denúncia ou na queixa-crime é a classificação do crime. Detalhe aqui, só voltando na questão aqui da exposição dos fatos com todas as suas circunstâncias. Perdão, esqueci de falar algo aqui. Só voltando aqui, que é o que eu queria falar para vocês. Queria que vocês percebessem, e aí, é claro, é para todo mundo, mas eu tô mais voltando agora para o pessoal do grupo de defesa lá do 8º B. Gente, o réu, no caso o advogado do réu, ele não defende o réu da capitulação jurídica. O réu, ele não se defende do artigo ou do crime que ele está sendo acusado. O réu, ele se defende dos fatos dos quais ele está sendo acusado. Isso se chama princípio da consubstanciação. O que é o princípio da consubstanciação? O réu, ele não se defende do artigo em que ele foi denunciado. Ele se defende dos fatos, tá? Dos fatos narrados contra ele. Vou dar um exemplo aqui para vocês. E aí, por que é importante a denúncia também instruída? Imagina que aconteça um crime de furto, tá? Imagina que aconteça um crime de furto. E a denúncia narra nos fatos o seguinte: vamos supor que eu sou denunciado. O MP me denuncia pela suposta subtração de um bem alheio móvel, uma suposta subtração de uma bolsa de uma mulher sem uso de violência ou grave ameaça. Só que na hora de me denunciar, o MP, ao invés de colocar o artigo 155, ele coloca 157. Ao invés de colocar o artigo do furto, ele coloca o artigo do roubo. Léo, eu tenho que me defender do roubo ou tenho que me defender do furto? Tenho que me defender do furto. Se a capitulação jurídica foi errada, tá? Se a capitulação jurídica foi errada, se o artigo que eles colocaram tá errado, o problema não é meu. Aí o MP vai ter que fazer uma emendatio libelli lá. Vai ter que mudar a peça acusatória. Agora, o réu e o advogado do réu, ele tem que se preocupar em se defender, ou defender o cliente dele, dos fatos alegados. Por isso a importância da denúncia e da queixa-crime detalharem e qualificarem as circunstâncias dos fatos de forma bem específica, beleza? Porque vai ser disso que o réu vai se defender. Voltando aqui, é preciso que na denúncia ou na queixa-crime haja a classificação do crime. Como assim a classificação do crime? Você está denunciando por roubo ou você está denunciando por furto?
Você está denunciando por estupro ou violação sexual mediante fraude? Ah, o princípio, Tati, vou anotar aqui. Chama princípio da consubstanciação. Princípio da consubstanciação. Tá? Princípio da consubstanciação. O réu, ele não se defende da capitulação jurídica ou do artigo, ele se defende dos fatos que foram imputados a ele. A denúncia, ela tem que classificar o crime em que o réu está sendo denunciado. O crime que aconteceu foi, vamos colocar aqui que seja um crime contra o patrimônio. Mas qual crime contra o patrimônio? Tem que classificar, é roubo, é furto, é estelionato. O que é? É um crime contra a dignidade sexual. Beleza, qual? Estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude, ato obsceno, enfim, qual tipo de crime que é. Ou seja, é necessário ser feita a classificação do crime. Perdão, é necessário que o crime seja classificado, tá? Na denúncia. E o último requisito na denúncia ou na queixa-crime é que deve ser indicado o rol de testemunhas se houver necessidade. Deve ser indicado o rol de testemunhas, obviamente, se tiverem testemunhas. Óbvio que não sendo indicado o rol de testemunhas, não vai causar nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de nulidade. Mas o que vai acontecer é a preclusão. Se não indicar o rol de testemunhas no momento da denúncia ou da queixa, não vai poder ser apresentado depois. Óbvio, se não houverem testemunhas, não apresenta. Mas caso existam testemunhas, e aí no caso da nossa prática simulada, nós vamos trabalhar com testemunhas, sugiro que vocês indiquem. Porque se não for indicado no momento da denúncia ou da queixa-crime, vai sofrer preclusão, né? A indicação do rol de testemunhas não vai poder ser apresentado depois. Beleza. Dentro disso, aí a gente vai agora para o artigo 395. Vou colocar aqui de novo para vocês. Fez a leitura do artigo 41, tá? Do artigo 41. Agora nós vamos para o artigo 395. Beleza? Vamos lá. Artigo 395 diz aqui, tá, gente? E aí, principalmente quem for fazer denúncia, é importante se atentar a esse artigo. A gente faz uma interpretação dele a contrário senso. E aí, só contextualizando para vocês. Quando a denúncia ou queixa é apresentada, ela é apresentada para o juiz. E o juiz ele tem duas possibilidades. Ou o juiz ele vai receber a denúncia ou a queixa, ou ele vai rejeitar a denúncia ou a queixa. A rejeição da denúncia ou da queixa, tá? Tá aqui o artigo 395, acontece em 3 situações. Primeira situação, quando a denúncia ou a queixa ela for manifestamente inepta, tá? Quando ela for manifestamente inepta. O que é uma denúncia ou queixa manifestamente inepta? É justamente uma petição inicial que não atenda os requisitos do artigo 41. É justamente uma petição inicial, uma denúncia ou queixa-crime que não atenda os requisitos do artigo 41 do CPP, que a gente acabou de ler aqui. A denúncia ou queixa, ela tem que constar e ela tem que possuir esses 4 elementos aí que a gente falou. Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, indicação do rol de testemunhas e classificação do crime. Se não contiver esses elementos, ela é considerada uma denúncia ou uma queixa manifestamente inepta. Vou só responder aqui o Guilherme. Léo, e se só após já ter sido ofertada a denúncia ou a queixa-crime for obtido o conhecimento da existência de testemunhas importantes ao processo, elas não podem ser arroladas? Guilherme, você pode, quando se apresenta a denúncia ou queixa-crime, essas testemunhas ali que são apresentadas, elas são testemunhas que ficam compromissadas em juízo, né? São testemunhas que ficam compromissadas em juízo. O juiz, ele pode, inclusive, mandar o oficial de justiça para levar elas para audiência.
Agora, o que pode acontecer, e aí na prática, é no dia da audiência você levar outras testemunhas que surgiram. Só que aí é aquela coisa, o advogado que se compromete, né? O MP que se compromete, e no caso o advogado do réu se compromete. Aquelas testemunhas de boca, você combina com ela de ir, ela vai. Se ela não for, você não pode pedir para ela ser intimada, ou você não pode pedir para o oficial de justiça ir lá buscar ela porque ela não está no processo, entendeu? Mas você pode levar ela depois no dia da audiência. Você pode levar ela sim no dia da audiência. Quando eu falo a indicação do rol de testemunhas na queixa e na denúncia, porque aí ficam testemunhas com compromisso em juízo. O nome delas vai constar no processo. Agora, se no dia você quiser levar outras, né, o advogado do réu, ele pode levar, tá? Só que elas não ficam compromissadas em juízo. O compromisso ali é com o advogado, é com o Ministério Público, mas pode levar depois. Você pode levar depois. Mas se não apresenta as testemunhas que você quer na denúncia ou na queixa-crime, você não pode apresentar o rol depois de testemunhas compromissadas em juízo. Beleza? Mas pode levar depois, sem problema. Vamos lá, continuar aqui. Deu para entender, Guilhermão? Tranquilo? Não, então beleza então, mano. Qualquer coisa você dá um toque aí. Também a denúncia ou queixa ela vai ser rejeitada, e vocês podem ver aqui no inciso 2, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Justamente essas situações que a gente falou. Quando faltar alguma condição da ação, né? Quando faltar a possibilidade jurídica do pedido, quando não houver legitimidade das partes, quando não houver interesse de agir, ou, né, quando faltar algum tipo de pressuposto, né, se tiver algum problema de competência, imparcialidade de juiz, né, quando faltar algum tipo de pressuposto para o desenvolvimento aí do processo, né, demanda, jurisdição, aqueles pressupostos processuais. E o terceiro inciso em que mostra, né, a situação de rejeição da denúncia ou queixa é justamente a falta de justa causa para o exercício da ação penal. E esse daqui, gente, eu queria falar para vocês que é o mais importante. Essa falta de justa causa para o exercício da ação penal, muitas vezes é o que motiva a rejeição da denúncia ou da queixa. Porque é o seguinte, gente, uma denúncia ou a queixa, ela só vai ser recebida se ela tiver um mínimo de provas. Se ela tiver um mínimo de provas, né, que de alguma forma demonstrem para o juiz que há pertinência em instruir aquele processo. Se a denúncia ou a queixa não tiverem um suporte probatório mínimo, se elas não tiverem um conjunto probatório ok, o juiz não vai receber, ele vai rejeitar. E por isso é importante o que a gente falou da exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. Beleza. Continuando aqui, o que eu queria falar com vocês? Dentro da denúncia ou da queixa, e aí eu queria explicar principalmente pro grupo do 8º A, mas é claro, né, serve para todo mundo. Quais que são as teses, né? Quais que são as teses da denúncia ou da queixa? Léo, o que eu tenho que buscar alegar na denúncia ou da queixa? A tese principal, tá, gente? A tese principal da denúncia ou da queixa é justamente buscar duas coisas: autoria e materialidade. O que vocês têm que buscar, né, expor na denúncia ou na queixa, indicar na denúncia ou na queixa, é a autoria daquele crime. Vocês têm que mostrar e evidenciar que a autoria, primeiro, né? Primeiro, vocês têm que demonstrar que houve um crime, e isso tem que ficar claro, né? Vocês têm que demonstrar que houve materialidade. Vocês têm que demonstrar que há conjunto probatório que demonstra que realmente houve um crime. Então vamos colocar aqui um crime de lesão corporal, tem que ter um exame de corpo de delito. Crime de homicídio, tem que ter o exame de corpo de delito, tem que ter o laudo cadavérico. Ou seja, tem que comprovar que houve materialidade, que realmente aconteceu o crime. E vocês têm que mostrar
que aquele crime foi cometido pelo réu, pelo denunciado, pelo querelado. Vocês têm que demonstrar e atribuir a autoria daquele crime ao réu. Vocês têm que atribuir a autoria daquele crime ao réu, né, ao denunciado, ao querelado. Então, a tese, tá, da denúncia ou da queixa é justamente autoria e materialidade. Não tem segredo, tá? Não tem segredo. Isso eu queria falar para vocês. Em termos práticos, é muito mais fácil fazer uma denúncia ou uma queixa do que uma resposta à acusação. Porque a denúncia ou a queixa, como é a peça inicial, não tem muita tese, tá? Não tem muita tese. E é isso. Só, gente, falando aqui de ônus da prova, percebam, o ônus do réu, ele é muito maior que do autor. O que o autor tem de ônus da prova? Ele tem que provar aquilo que ele alega. E o réu? O ônus dele é de desconstituir, extinguir, modificar aquilo que foi alegado contra ele. Percebam, o ônus probatório do réu ele é muito maior. E por isso, na resposta à acusação, vão ter muito mais teses, né? Vão ter muito mais teses. Então, em termos de queixa-crime, em termos de denúncia, as teses são autoria e materialidade. Demonstração que houve crime, né? Demonstração que houve a materialidade do delito e atribuição de autoria. E até falar aqui para vocês, só aproveitando e aprofundando aqui ao tema. Quando a gente fala de materialidade, é importante a gente falar de resultado, né? É importante a gente falar de resultado. Então vamos lá. Como que eu faço, Léo, para demonstrar que houve a materialidade de um crime? Vamos voltar aqui um pouquinho em teoria geral penal. Os crimes, quanto ao resultado, o resultado dos crimes ele se divide em dois. Resultado jurídico e resultado naturalístico. O que é o resultado jurídico de um crime? É quando há algum tipo de violação à norma. É quando a lei é descumprida, quando a norma é descumprida, ela é violada. Obviamente, para um crime acontecer, uma norma tem que ser violada, uma norma tem que ser descumprida. Por conseguinte, todo crime tem resultado jurídico. Todo crime tem resultado jurídico. Beleza. Porque todo crime necessariamente viola alguma norma. Agora, pode acontecer também os chamados resultados naturalísticos. O que são os resultados naturalísticos? Resultados naturalísticos são aqueles resultados que alteram a realidade dos fatos. Resultado naturalístico é o conjunto de elementos, tá, que alteram ou modificam a realidade dos fatos, que alteram o mundo dos fatos. Traduzindo, resultado naturalístico são aqueles que deixam vestígios, são aqueles que deixam vestígios materiais. São aqueles que deixam vestígios materiais. E por que é importante isso? Para justamente a materialidade ser provada. Em relação ao resultado naturalístico, os crimes eles se dividem em três. Crime material, crime formal e crime de mera conduta. O que é o crime material? Crime material é aquele crime que tem resultado naturalístico e esse resultado naturalístico é indispensável para a consumação do crime. Vamos lá. Crime material é aquele que possui resultado naturalístico, é aquele que deixa vestígios e esses vestígios são necessários para a consumação do crime. O que é resultado naturalístico? Beleza, Carlão. Resultado naturalístico é a alteração ou a modificação natural no mundo dos fatos. De forma mais simples e forma mais clara, resultado naturalístico são os vestígios materiais deixados pelo crime. São os vestígios materiais deixados pelo crime. Então, os crimes materiais, eles têm resultado naturalístico, eles têm vestígio material e depende disso para o crime se consumar. Exemplo, homicídio. Homicídio. No homicídio, gente, e aí só, igual eu tô falando, não vou aprofundar tanto, mas só para deixar claro. No homicídio, gente, é necessário que haja uma vítima. No homicídio é necessário que haja uma vítima. Vou até me aprofundar mais aqui. Tem como, gente, haver homicídio sem corpo? Tem como haver homicídio sem alguém morrer?
Vocês entenderam a minha pergunta? Tem como acontecer um homicídio sem alguém morrer? Tem como acontecer um homicídio sem vítima? Sem corpo? Prestem atenção na pergunta, que eu não estou perguntando se o corpo precisa ser encontrado. Eu não estou falando se o corpo precisa ser encontrado. Essa é outra história. Eu estou perguntando o seguinte: para acontecer um homicídio, tem como acontecer um crime de homicídio sem vítima? Não. Tem como acontecer crime de homicídio sem corpo? Não. Ou seja, no crime de homicídio, o que eu tenho que demonstrar? Como que eu comprovo a materialidade? Mostrando que houve um corpo. Mostrando que houve um corpo. Exame de corpo de delito direto. Ah, Léo, mas se o corpo não foi encontrado? Exame de corpo de delito indireto. Pega duas testemunhas e demonstram que viram o corpo. Num crime de lesão corporal, o cara atirou no outro. Ou tentativa de homicídio. O que eu tenho que juntar? Exame de balística. Exame de balística. Demonstrar que houve uma bala, perfurou o corpo. Crime de lesão corporal. Fazer o exame de corpo de delito do cara. Demonstrar que houve uma lesão. Agora, existem os crimes formais. O que são os crimes formais? Crimes formais são aqueles crimes que podem ter resultado naturalístico, mas esse não é necessário para consumação. Podem ter vestígios, podem deixar vestígios, mas não é necessário. Exemplo, um crime aí, vamos colocar de extorsão mediante sequestro. Eu vou, sequestro a Thaís. Eu vou sequestrar a Thaís, ligo para a família dela e falo o seguinte: olha, eu tô com a filha de vocês, só vou soltar ela se vocês depositarem 500 mil na minha conta. Família dela precisa depositar 500 mil na minha conta para o crime acontecer. Eu preciso pegar o dinheiro para o crime acontecer. Ou só de eu ligar pedindo resgate o crime já se consuma? Só de eu ligar pedindo resgate o crime já se consuma. Como que eu, por exemplo, então, comprovo a materialidade desse delito? Uma gravação telefônica, câmera que de alguma forma filmou eu sequestrando a Thaís. Num crime de furto, tá? Não tem violência ou grave ameaça. Como que eu comprovo a materialidade? Pô, não tem filmagem? Um boletim de ocorrência, tá? Um boletim de ocorrência que foi feito, o inquérito que foi feito. Então o que eu quero falar para vocês, principalmente vocês do grupo de acusação? Quando vocês forem denunciar ou quando vocês forem oferecer queixa-crime, vocês têm que me mandar e fornecer esses elementos probatórios. São vocês que têm que confeccionar um inquérito, tá? Fazer um inquérito, né? Juntar exame de corpo de delito, juntar exame de balística, né? Ou seja, gente, tudo que vocês conseguirem trazer de provas é necessário, tá? É necessário. Por último, existem uns crimes de mera conduta que são aqueles que nem resultado naturalístico tem, né? São aqueles crimes que nem vestígios deixam. Exemplo, violação de domicílio. Imagina que vocês estão fazendo um churrasco da sala, ninguém me chama, eu, Léo, fico indignado, vou lá na casa de quem está fazendo churrasco, pulo o muro. Pulei o muro, não precisei deixar vestígio nenhum. Pergunto para vocês, como que vocês vão atestar? E aí, só deixar claro aqui, contextualizando. Já que vocês vão fazer a denúncia, como que se comprova a materialidade de um crime, demonstrando que o crime aconteceu, gente? Inquérito, tá, gente? Gente, o inquérito, ele manda demais. O inquérito, ele manda demais. Por quê? O inquérito, ele é uma peça pré-processual que ele tem justamente o condão, o objetivo de fornecer elementos, né, de fornecer elementos mínimos probatórios ou elementos que indiquem, né, o indício de autoria e materialidade para aí o titular da ação penal oferecer ou não a denúncia ou a queixa-crime. Lembrando o seguinte, depois que o inquérito é feito, tá? Depois que o inquérito é feito e finalizado por meio de relatório do delegado, o inquérito ele sobe para o juiz e o juiz abre vistas para o MP, sendo que na prática normalmente vai direto para o MP. O que o MP pode fazer? Né? O que o MP pode fazer? Ou o MP não se convence do indício de autoria e materialidade e requer o arquivamento do inquérito, pede para o inquérito ser arquivado, ou ele pede novas diligências, né, porque ele acha que tem alguma coisa, mas precisa de mais investigação,
ou ele vai oferecer efetivamente a denúncia, né? Ou ele vai oferecer efetivamente a denúncia. Então o inquérito ele é fundamental no convencimento da opinião delite do titular da ação penal. Como vocês vão ficar com um grupo de acusação, vocês vão ficar responsáveis por também fazer o inquérito, tá? Então fazer um inquérito bem instruidinho fica legal. Vamos lá, vamos trabalhar aqui, ver um pouquinho de peças práticas aqui. Léo, no nosso trabalho temos que elaborar o inquérito policial com todas as peças portadas. Tá, seria importante, seria legal. Sei que talvez vai dar um pouquinho de trabalho, mas assim, coisa simples, tá, gente? Não precisa também ficar louco com isso, não. Faz aquilo que vocês puderem, tá? Mas é claro, né, se puder fazer tudo nos conformes, né, tudo bonitinho, né, a portaria abrindo o inquérito, o relatório final, seria importante. Assim, por que eu tô falando isso? Vocês, como grupo de acusação, vocês que dão início ao processo. Qualquer problema que tiver, por exemplo, no inquérito, ou qualquer problema que tiver na inicial penal, o pessoal do 8º B, eles, né, atribuídos aí na resposta à acusação, eles vão poder alegar algum tipo de vício, alegar algum tipo de nulidade, né? Então, assim, dentro da nossa dinâmica, é aquela coisa, né? Um grupo vai trabalhar no erro do outro, né? Então, assim, é importante até mesmo pela nossa dinâmica tá tudo informado certinho, né? Tá. O GG colocou, explica a frase do trabalho, não invente fatos novos que modifiquem a imputação e o caso apresentado. Não, você pode acrescentar alguma coisa no caso, no sentido assim, dentro daquele contexto. Você pode colocar provas novas, mas, por exemplo, imagina que o caso tá narrando, por exemplo, um furto. Não é para colocar, por exemplo, além de furtar, o cara estuprou. Não é para fugir daquilo ali. Você pode, é claro, florear e, né, tentar abranger mais coisas, né, tentar colocar mais provas. Não, em relação Tati perguntou, pode colocar qualificadora? Não, dentro daquilo que foi narrado ali, o caso é aquele ali. Se tiver alguma qualificadora no caso, ok. Agora, se não tiver, não. Mas assim, se vocês entenderem que houve qualificadora, sem problema. Se vocês entenderem que houve qualificadora, sem problema. Vai caber a defesa tentar desconstituir, entendeu? Mas eu só tô falando o seguinte, se limitar ao caso que foi proposto ali para cada um do grupo. Sem inventar coisas novas, entendeu? Um novo crime, entendeu? Mas dentro daquele contexto ali. Beleza? Beleza, vamos lá. Trouxe aqui para vocês, gente, vamos trabalhar aqui pelo menos um pouquinho aqui com a peça prática. Vamos colocar aqui. Rapidão. Trouxe aqui para vocês, gente, um modelinho aqui de denúncia. O que eu queria falar aqui para vocês inicialmente, talvez não vai dar tempo da gente falar tudo hoje, mas em relação à denúncia. A nossa peça inicial, tanto a denúncia quanto a queixa-crime, né, qualquer petição inicial, ela começa necessariamente pelo endereçamento, né? Necessariamente a nossa peça e a peça de vocês, né, ela vai começar por endereçamento, ou seja, para onde que aquela sua peça está indo, para onde que, né, a sua petição inicial está sendo endereçada. Existe algumas formalidades que são regra, tá, gente? E aí eu queria falar para vocês até mesmo utilizando aqui o padrãozinho da OAB. Toda vez que vocês forem endereçar a peça de vocês, vocês têm que utilizar isso daqui, esse comecinho. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da. É claro que é bom vocês colocar, como vocês não sabem se é homem ou mulher, colocar excelentíssimo, entre parênteses, um A, senhor, entre parênteses, A,
doutor, entre parênteses A, juiz, entre parênteses A. Porque pode ser doutora ou doutor. Mas todo endereçamento vai começar com excelentíssimo ou excelentíssima, senhor, senhora, doutor, doutora, juiz de direito da. Todo, tá? Todo. Toda peça inicial vai começar com com esse chamamento, tá, gente? Com esse chamamento. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz. O que eu queria falar para vocês aqui? Calma aí. Vou voltar aqui. A competência para cada crime vai depender de algumas situações. A competência para cada crime vai depender de algumas situações. Seguinte, o que eu tenho que analisar, tá? O que eu tenho que analisar, como que eu vou estabelecer a competência daquele crime que eu vou processar, né? Que eu vou denunciar. Vou falar uma regra aqui para vocês, aqui é uma regrinha bem simples. Vou até anotar aqui. O que vocês têm que olhar primeiro? Primeiro, vocês observam se é caso de júri. Primeiro, vocês observam se é caso de júri. Não sendo, tá? Não sendo caso de júri, o que vocês vão analisar? Se é caso de GCRIM. Se é caso de juizado especial criminal. Tá? Se é caso de juizado especial criminal. Não sendo caso de GCRIM, juizado especial criminal, vocês vão olhar se é caso de algum procedimento especial. Não sendo nem caso de júri, nem de GCRIM, nem de procedimento especial, aí vai ser procedimento comum. Aí vai ser procedimento comum. Beleza? Então, regrinha para definir competência aqui, tanto na queixa-crime quanto na denúncia. Primeiro, analisa se foi caso de júri. E aí, quais são os casos de júri, né, gente? Crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, infanticídio, instigação, auxílio, induzimento ou auxílio ao suicídio e aborto. Não sendo esses casos, não está no júri. Não sendo júri, nós vamos ver se é GCRIM. Quais que são os casos de GCRIM? As IMPO, né? As infrações de menor potencial ofensivo. Crimes com pena máxima até 2 anos, ou as contravenções penais, né? Crimes com pena máxima até 2 anos ou contravenções penais. As contravenções penais a gente sabe que não tem nenhuma acima com pena máxima acima de 2 anos, então basicamente vai ser crimes e contravenções, né? Com pena máxima até 2 anos. E aí vai correr no rito sumaríssimo. Não sendo júri nem GCRIM, vamos ver se tem algum procedimento especial. Vamos ver se é caso de Lei Maria da Penha, vamos ver se é caso de drogas, vamos ver se é caso de crime contra funcionário público. Não sendo nenhum desses 3 anteriores, nós vamos para o procedimento comum, tá? Nós vamos para o procedimento comum. Beleza? Então essa é a regrinha para definir competência. Voltando aqui, o que modifica aqui na competência? O que modifica aqui na competência no meu chamamento? Quando for procedimento comum, tá, gente? Quando for procedimento comum, ordinário, vai ser excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito. Como eu não sei qual vara que vai ser endereçada, ou eu coloco 3 pontinhos, ou eu coloco esse sublinhado aqui, tá? Quando for procedimento comum ordinário, o que eu vou colocar? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tananã, vara criminal da comarca de tananã. Se eu tiver informação da comarca, eu coloco. Se eu não tiver informação, coloco 3 pontinhos ou coloco um tracinho. Então, no procedimento comum ordinário, é excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tananã, vara criminal da comarca de. Beleza? Até aqui tá tranquilo, gente? Tá de boa? Tá dando para entender? Beleza? Então vamos voltar aqui. Quando for caso do júri, vocês até viram aqui, né?
Quando for o caso do júri, vai ser excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tananã, vara do júri da comarca de. Até aproveitando aqui e passando para vocês, segundo o padrão da OAB, a OAB não quer que o candidato invente fato novo. Então é o seguinte, se no caso que foi narrado falar que o processo vai correr ou já está correndo na quarta vara, aí eu coloco quarta vara. Se o casinho falar que a cidade, por exemplo, falar que o crime aconteceu na cidade de Goianésia, aí eu vou colocar a comarca de Goianésia, porque eu sei, né, que em relação ao momento consumativo do crime, a competência é definida pela teoria do resultado, artigo 70 do CPP. A competência fica definida pelo lugar do crime. Agora, gente, se vocês não tiverem dados, se vocês não tiverem informações, não coloca. Não coloca. Coloca um tracinho ou coloca 3 pontinhos. Beleza? Se for caso de juizado especial criminal, e se for caso de juizado especial criminal, o que eu vou colocar? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do primeiro, segundo, terceiro, quarto juizado especial criminal da comarca de. Então, se for caso de GCRIM, eu vou colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do 3 pontinhos, tracinho, juizado especial criminal da comarca de. Então é o seguinte, eu vou endereçar para o senhor doutor juiz de direito, que é óbvio, né, que é praxe, e eu vou direcionar para onde for. Se for para a vara do júri, é o senhor doutor juiz de direito da tal, vara do júri. Se for para o juiz do juizado especial criminal, senhor doutor juiz de direito do juizado especial criminal da comarca de. Se for procedimento como ordinário, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca de. E aí, só aproveitando, o único que é diferente, e aí assim, eu só estou complementando, né, adicionando, é no caso de crimes federais. Que aí no crime federal eu coloco assim, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, aí eu não tenho mais o juiz de direito. Nos crimes federais eu coloco excelentíssimo senhor doutor juiz, ao invés desse de direito eu coloco excelentíssimo senhor doutor juiz federal da tananã, vara federal, e aí eu não coloco mais comarca, aí eu coloco da seção judiciária, tá? Então, só falando para vocês as formas de competência aqui, voltando aqui, excelentíssimo senhor doutor juiz, praxe, tá? Lembrar de colocar excelentíssimo ou excelentíssima, senhor ou senhora, doutor ou doutora, juiz ou juíza. Se for procedimento como ordinário, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tananã, vara criminal da comarca de Tananã. Beleza? Calma aí. Léo, após a alteração do 122, caso de o automutilação ele tá dentro do 122, né? Entra também. Auxílio, instigação, induzimento ao suicídio e automutilação, né? Depois o pacote anticrime alterou o artigo, 122 inteiro entra. Tá? 122 inteiro entra. Então, se for procedimento como ordinário, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca de. Se for caso de GCRIM, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do juizado especial criminal da comarca de. Se for júri, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do júri da comarca de. E se for juiz federal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da tananã, vara federal da seção judiciária de. Beleza? Depois de fazer esse endereçamento, tá, gente? Depois de fazer esse endereçamento, salta um espaço, tá? Salta um espacinho aqui, né? Aqui colocou 10 linhas, mas pode ser 5 linhas, tá? Pode ser 5 linhas.
Quem quiser pode colocar o inquérito policial na qual está se baseando, tá? Denúncia ou queixa. Pode colocar o inquérito policial da qual está, né, se originando a denúncia ou queixa. Pode colocar também. Salta um espacinho e aí vem. O que eu queria falar com vocês? Essa parte aqui, ela é chamada de preâmbulo, tá? De qualificação. O que é essa qualificação? O que é esse preâmbulo aqui? É indicação das características, tá, do autor da ação. Então vou só citar aqui para vocês que isso vai valer tanto para denúncia quanto para queixa-crime. Eu começo. O Ministério Público Estadual, por meio de seu representante que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo. E aí eu só queria falar para vocês. Toda vez que vai ter esse preâmbulozinho, essa qualificação, e aí isso é cobrado até na OAB, tem que ter o fundamento da peça, tá? Tem que ter o fundamento da peça. Quem estiver anotando, eu queria que vocês anotassem o seguinte. O fundamento da denúncia, tá? O fundamento da denúncia é o artigo 41 do CPP e o artigo 100, parágrafo 1º do CP, tá? Então, fundamento da denúncia. Artigo 41 do CPP e artigo 100, parágrafo 1º do CP, tá? Do Código Penal. Agora, o fundamento da queixa-crime, é o artigo 30 do CPP, e o artigo 100, parágrafo 2º do CP, do Código Penal. Beleza. O que eu queria falar com vocês aqui? Essa parte aqui, ela não vai mudar. Ela só vai ter que ser adequada se for queixa-crime ou se for denúncia. Então é o seguinte, se for denúncia, você vai apresentar que é o MP que está entrando. Então o Ministério Público Estadual, se for queixa-crime, o que você vai fazer? O nome do querelante, vamos supor, eu que esteja apresentando a queixa-crime, Leonardo Elias de Paiva, dados, tá? Estado civil, profissão, inscrito no CPF, e o que eu vou colocar? Por meio de seu representante ou por meio de seu advogado que esta subscreve, no uso das suas atribuições legais, coloco o fundamento da peça, que eu falei para vocês, né? A denúncia é o 41 e o 100, parágrafo 1º. Se for queixa-crime, vai ser o 30 do CPP e o 100, parágrafo 1º. E aí começa. Com base no inquérito policial de número e epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer denúncia ou oferecer queixa-crime. Então, vem perante Vossa Excelência oferecer denúncia ou queixa-crime. Deixa eu ver se eu acho aqui um modelo de queixa-crime aqui, só para mostrar aqui para vocês aqui. Rapidão, gente. Quando você quer abrir o negócio lá. Vamos lá, vamos mostrar uma queixa-crime aqui.
Na queixa-crime, ó lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal de... Aí tem lá os espacinhos, e aí começa. Nome, nacionalidade, estado civil, isso tudo querelante, tá, gente? Então é a apresentação da peça. Se quem está oferecendo a petição inicial é o MP, vou colocar lá o Ministério Público Estadual de... Se é o querelante, nome, nacionalidade, estado civil, papapá, papapá. Por intermédio de seu advogado e procurador que esta subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 30 do Código de Processo Penal, oferecer ou propor a presente queixa-crime. Então é o seguinte, essa apresentação é normal. Óbvio, você não vai qualificar o MP, porque o MP não vai ter nacionalidade, o MP não vai ter, como fala, né, RG, CPF. Então só vai colocar o Ministério Público do Estado de, no uso das suas atribuições legais, vem por meio desta oferecer perante Vossa Excelência denúncia. Se for queixa-crime, você vai qualificar o querelante. Leonardo Elias de Paiva, RG tal, CPF tal, residente domiciliar tal, vem por meio de seu advogado, instituído dos autos, perante Vossa Excelência, oferecer ou propor queixa-crime. E aí vai ser em desfavor de alguém. A única diferença que eu queria falar para vocês, e aí para finalizar essa nossa parte aqui, na aula que vem a gente continua, na queixa-crime, necessariamente, tá? Na queixa-crime, necessariamente, vai ter que ter a procuração por poderes especiais, tá? Necessariamente vai ter que ter a procuração por poderes especiais, que está prevista lá no artigo 44 do Código de Processo Penal. Tá? Quem estiver anotando, da queixa-crime necessariamente vai ter que ter a indicação da procuração por poderes especiais do advogado. Isso está lá no artigo 44 do CPP. Tá? Todo advogado que for oferecer queixa-crime, né, pelo querelante, ele vai precisar de uma procuração com poderes especiais. Beleza? Gente, então enfim, queria continuar mais, mas nosso tempo aqui foi, né, passa rápido. Aula que vem a gente continua, né, ainda dentro da denúncia. Até queria perguntar para... a Tati perguntou, a divisão dos crimes quanto ao resultado naturalístico. A divisão dos crimes quanto ao resultado naturalístico. Material formal e de mera conduta, tá? Material formal e de mera conduta. Ô, Divina, eu vou fazer o seguinte, como não deu tempo de explicar a denúncia, né, é muita coisa, eu vou abrir a partir de semana que vem, tá? Eu vou abrir a partir de semana que vem. Semana que vem a gente termina a denúncia e aí acabar a aula eu abro o prazo para oferecer a denúncia, beleza? E aí a gente vai caminhando para, né, para resposta à acusação. Tem como repetir a mera conduta? O crime de mera conduta é aquele que não tem resultado naturalístico. É aquele crime que não deixa vestígio. Exemplo, violação de domicílio, tá? Violação de domicílio. Gente, então, em relação à nossa prática penal simulada, é isso. Hoje, né? Semana que vem a gente vai finalizar a denúncia e a gente vai fazer muita peça prática. Thaís, eu vou postar a peça lá no AVA e aí vocês já vão ter acesso e aí vocês me entregam em uma semana, pode me mandar no meu e-mail, tá? Não, pode me mandar no e-mail lá no AVA mesmo, né? Eu vou abrir um negocinho lá para vocês me mandarem, tá? Eu vou postar a queixa-crime e semana que vem a gente resolve junto também, beleza? Tranquilo, gente? Deu pra entender, assim, mais ou menos, assim, o sentido da queixa-crime e da denúncia? Deu para compreender, assim, mais ou menos, como que é a dinâmica? Hoje a gente ainda só viu a questão do endereçamento, mas eu vou separar uns modelos para vocês, tá? Vou separar uns modelos tanto de queixa-crime quanto de denúncia para vocês já estarem familiarizando, estarem né, percebendo como é que é. Aula que vem a gente vai destrinchar ainda mais, né? Porque é o começo e aí a gente ainda tá na parte aí de competência de endereçamento.
beleza? Então, bacana, vamos lá. Podemos mudar a chavinha aqui para linguagem jurídica. Podemos aqui ir para linguagem jurídica para a gente continuar. Beleza, vamos lá então. Só organizar aqui. Beleza, gente. Vamos lá então. Semana passada a gente, estudando linguagem jurídica, a gente começou a ver a questão das palavras, né, do vocabulário jurídico. Vimos que pode existir situações de sinonímia, situações de homonímia, né? A gente falou que existem as homônimas homógrafas e as homônimas homófonas. E a gente encerrou a aula passada falando das parônimas, né? O que são as parônimas? As parônimas são aquelas palavras que elas são parecidas tanto na escrita, quanto também são parecidas no falar, né? E a gente trabalhou e tratou de algumas parônimas semana passada. E hoje a gente vai continuar ainda o estudo dessas parônimas e vamos desenvolver aqui, sempre tentando aprofundar um pouquinho, beleza? Se eu não me engano, a última coisa que a gente falou foi sobre mandado, né? Foi sobre mandado e mandato. Se alguém tiver, né, anotando, ou se alguém puder confirmar aí, se a gente parou aí, foi mandado, mandato. Procuração, né? Não, então tá beleza. Vamos lá então, vamos continuar então aqui. Nós vamos falar agora de duas palavras que também geram bastante confusão, que são as palavras, eu vou sempre ficar anotando aqui, são as palavras elidir e ilidir. Calma aí. Elidir e ilidir. As palavras elidir e ilidir. Qual que é a diferença, gente, entre elidir e ilidir? Já ouviram falar? O que é elidir e ilidir? Já ouviram falar o que é elidir e ilidir? Ilidir com ilidir com i significa refutar, significa anular. Quando a gente fala de ilisão ou ilidir, a gente está falando de refutação. Então, por exemplo, o advogado de defesa, ele busca ilidir os argumentos da acusação. Ele busca refutar os argumentos da acusação. Quando a gente fala de ilidir com i, a gente está falando de anular. A gente está falando de refutar. Então, é uma palavra muito usada no sentido de refutação, principalmente pelos advogados de defesa. Agora, a palavra elidir, tá, com e, a palavra elidir com e, significa suprimir, significa excluir, tá? Elidir com e significa suprimir, significa excluir. E até interessante a gente falar de elidir com e, porque criminalmente é interessante a chamada elisão fiscal. Não sei quem já ouviu falar da elisão fiscal. O que é a elisão fiscal? Existem dois crimes. Antigamente eram, né, um crime só, mas nós temos hoje a divisão lá no artigo 334 e o 334A do que viriam a ser os crimes de contrabando e os crimes de descaminho. Sendo que um deles é um crime que causa elisão fiscal. É um crime que causa essa supressão, essa exclusão fiscal. Vocês sabem me diferenciar, né, e expor a diferença do contrabando e do descaminho? Vocês sabem me falar qual que é a diferença do contrabando e descaminho? Em que eles se diferem?
Gente, tudo bem? Vocês estão por aí? Me dá um... Léo, Oi. pode falar de Vinodab. Ai, pra mim, um é deixar de pagar impostos fiscais e o outro é colocar em circulação um produto que não podia ser vendido no Brasil. Beleza. O Fernandão... Resumidamente. Beleza. Fechado. O Fernandão falou que esse caminho é deixar de pagar os impostos devidos sobre aquela mercadoria. Quem que ia falar? Quem tava falando, gente? Eu, eu ia falar que Fala aí, Tati. contrabando é você inserir, né, tipo, num país ou local, coisas ilícitas, passar de um local para outro. Já o descaminho é você deixar de passar num local por causa do imposto. Você deixar desviar sua rota para não pagar imposto sobre as mercadorias que você está trazendo. Só que essas mercadorias são listas. Show de bola, gente. O Carlos falou se me perdi na troca de matérias. Ou foi mal, Carlão? Não deu pra ficar claro que a gente tinha mudado pra linguagem jurídica, não? Desculpa, mano. Perdão que se não ficou claro. Gente, só contextualizando, nós paramos a aula de prática penal simulada e agora a gente tá em linguagem jurídica, tá? Se alguém se perdeu aí na troca de matérias, desculpa, tá? Estamos começando agora, beleza? Estamos começando agora. Mas vamos lá. Respondendo a pergunta, todos vocês falaram muito bem, é isso mesmo. Tudo que vocês falaram tá certo. O contrabando, ele é o comércio de mercadorias proibidas, né? O contrabando é a entrada e a saída de mercadorias proibidas. Mercadorias que são ilegais ou que não são permitidas dentro de um país, né? Então, por exemplo, exemplo aí de contrabando que a gente tem, pessoa ir lá em um país e comprar remédios que não são permitidos no Brasil, o tráfico, por exemplo, de animais, ou você comprar, por exemplo, cigarros que não são permitidos no Brasil, ou comprar determinado objeto que é proibido aqui no Brasil e trazer para cá. Já o descaminho é justamente você não pagar imposto por determinado produto. Esse produto ele pode ser legal, né? Muitas vezes é até um produto legal, mas muitas vezes você não paga imposto por ele. O que a gente tem demais são os sacoleiros, né, gente? Os sacoleiros que vão lá no Paraguai. Pegam um monte de perfume, né? Pegam um monte de perfume, pegam um monte de roupa, pegam um monte de coisa. E na hora de pagar o imposto, né? A taxa de importação lá na fronteira, eles não pagam. Eles não pagam. E aí cometem, né, o crime de descaminho. Outro, né, vamos colocar aqui outra forma comum aí de crime de descaminho. Não, vamos colocar aqui outra forma aí de contrabando que acontece, pirataria, né, gente? Pirataria, né? Comprar produtos que são ilegais e trazer para cá. Aí surge uma pergunta que é até uma questão de jurisprudência e que foi debatida durante muito tempo. Tem princípio da insignificância ou em relação ao contrabando ou outros caminhos? Incide princípio da insignificância em relação ao descaminho ou em relação ao contrabando? Lembram do princípio da insignificância? Lembra do princípio da insignificância? Né, quando afasta a tipicidade material da conduta. Em relação ao crime de descaminho ou contrabando, a possibilidade de ser incidido princípio da insignificância? Vamos lá. Matéria de jurisprudência. Em relação ao contrabando, não. Em relação ao contrabando, não, porque se entende que o comércio de mercadorias proibidas, por serem mercadorias proibidas, tá, ofendem, né, e violam principalmente a ordem econômica. Já em relação ao descaminho, cabe, tá? Já em relação ao descaminho, cabe, tá? Em relação ao descaminho, cabe princípio da insignificância. E aí, por que eu abordei esse tema? Porque antigamente o valor para o descaminho era 10 mil. Tá? Antigamente o valor da aplicação do princípio da insignificância era de 10 mil até 2012. E aí o que aconteceu?
O STF continuou com 10 mil, só que o STJ, a partir de 2012, falou que haveria princípio da insignificância nos ilícitos fiscais até 20 mil reais. E durante muito tempo houve essa divergência. O STF aplicando o princípio da insignificância até 10 mil para descaminho e o STJ com 20 mil. Veio uma portaria e estabeleceu e fixou o seguinte: há princípio da insignificância para o crime de descaminho em valores até 20 mil reais. Então isso é pacificado na jurisprudência hoje, tá? Em termos de descaminho, tá? Crimes, comércio de mercadorias legais, mas sem pagar imposto, quando esses impostos estão em até 20 mil reais, ou seja, não ultrapassam 20 mil reais, pode haver princípio da insignificância. Lembrando, só tem princípio da insignificância em relação ao descaminho. Só em relação ao descaminho. Não tem princípio da insignificância em relação ao contrabando. Até estendendo o assunto. Pirataria, tá, gente? Pirataria. A gente sabe que pirataria é crime. Vamos supor que o cara está comercializando um DVD de 5 reais. Tá? O cara está comercializando um DVD pirata de 5 reais. Cabe princípio da insignificância aí? Pirataria de DVD de 5 reais? Vocês entenderam? O cara tá com um monte de material pirata. De fita, DVD pirata. Né? 3 por 10 e tudo mais. Ou seja, ele tá vendendo a mercadoria dele lá. 10 reais, 3 DVD. Cabe princípio da insignificância aí? O valor é pequenininho. 10 reais. Cabe princípio da insignificância para pirataria? Não, não cabe. Tá? Não cabe. Não cabe princípio da insignificância. Em relação à pirataria, pode o DVD, a fita, custar R$1, R$2, R$3, R$4, R$5. Porque a Thaís falou, né, envolve outros direitos. O crime aí de pirataria, ele se enquadra no artigo 184, né, que é a violação de direito autoral. E fere não só o Estado, mas principalmente a ordem econômica. Então não há que se falar em princípio da insignificância para pirataria. Beleza? Princípio da insignificância somente para o descaminho. Valor até 20 mil reais, beleza? Vamos lá, vamos continuando. Outras palavras aqui. Tem diferença entre as palavras destratar e distratar? Léo? Deixa eu só te fazer uma pergunta. A elisão fiscal é sobre o crime de descaminho, né? Elisão fiscal representa o descaminho. Beleza, obrigada. Elisão fiscal significa excluir, suprimir o pagamento, entendeu? Então, quando a gente fala de elisão fiscal, a gente está suprimindo o fisco. A gente está deixando de pagar o fisco. Então, quando a gente fala de elisão fiscal, a gente está se referindo ao descaminho. Tá bom, obrigada. Beleza? Destratar e distratar, gente. Tem diferença entre eles? Seguinte, destratar com E, obviamente, significa tratar mal, né? Fulano de tal destratou a outra pessoa, né? O Léo destratou o aluno. O Léo tratou mal o aluno. Agora, o que significa distratar com I? Quando a gente fala de distratar com I, a gente está falando do distrato. O que é um distrato? Significa desfazer o trato. Distrato, não é que é não cumprir algo, ô Sabrina. É mais assim, desfazer aquilo que foi combinado. Tá? Desfazer aquilo que foi combinado. Entendi o que você falou de não cumprir algo. Tá? É mais ou menos nesse sentido. O diz aí é no sentido de desfazer. Tá? É no sentido de desfazer. Então, quando acontece o distrato, juridicamente, a gente se relaciona muito em relação ao distrato contratual. Né? O que é o distrato contratual? Quando um contrato, né, ele é desfeito. Quando um contrato, ele é desfeito. Ou seja, quando acontece um distrato do contrato, a gente está falando que foi desfeito o trato contratual. Distrato contratual significa desfazimento do contrato. E aí a gente sabe que dentro da esfera contratual existem algumas situações
de desfazimento contratual. Nós temos a resolução contratual, nós temos a rescisão contratual. Até pergunto para vocês, tem diferença entre resolução contratual e rescisão contratual? Tem diferença, gente, entre resolução contratual e rescisão contratual? Qual que é a diferença entre resolução contratual e rescisão contratual? Vocês lembram ou sabem qual que é a diferença da resolução contratual e a rescisão contratual? Seguinte, eu queria que vocês soubessem. Toda vez que houver uma rescisão contratual, houve culpa de uma das partes, tá? Não, a rescisão, toda vez que houver uma rescisão contratual, é que houve culpa de alguma das partes. Houve algum tipo de vício no contrato por alguma das partes. A rescisão, necessariamente, ela envolve a culpa de uma das partes. Exemplo que acontece demais, tá? Contratos leoninos, né? Aqueles contratos que impõem cláusulas severas. Esses contratos que impõem cláusulas severas, eles podem ser anulados. Especificamente, contratos que envolvem direito do consumidor, nós temos ali no artigo 51, cláusulas abusivas. Se o contrato ele tiver muitas cláusulas abusivas, o que vai acontecer? Qual vai ser o pedido? Vai ser pedida rescisão contratual, porque existe algum tipo de vício, algum tipo de problema no contrato, houve algum tipo de culpa, responsabilidade da parte. Já a resolução contratual é uma forma de dissolução de contrato em que não há culpa das partes, em que não há responsabilidade das partes. Essa resolução contratual pode se dar porque o contrato chegou no fim, porque ele atendeu o prazo, porque houve uma negociação das partes, as partes, né, de forma bilateral, elas resolveram terminar o contrato. Agora, na rescisão, necessariamente envolve a culpa de uma das partes ou algum tipo de problema, algum tipo de vício no contrato, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Outras palavras aqui que são importantes para a gente continuar diferenciando é, por exemplo, a palavra deferir e a palavra diferir. Tem diferença entre deferir e diferir? Tem diferença entre deferir e diferir? Qual que é a diferença entre deferir e diferir? Quando a gente fala de... o GG falou deferir, aceitar, né, acatar, aceitar, provar. Beleza, vamos lá. A Carita falou diferir de diferença. O deferir é isso que vocês falaram. Quando a gente fala de deferir, a gente está falando do deferimento, né? Então, quando a gente fala deferimento de um recurso, está falando de aprovar, está falando de aceitar, está falando de aquecer, né? O deferimento significa justamente essa aceitação, essa concordância, né? Já o diferir, ela tem dois sentidos. Tem o sentido que a Carita falou, né? Diferir no sentido de diferença, né? Isso difere de outra coisa, né? Esse recurso difere do outro. Agora, no sentido mais jurídico, diferir significa procrastinar, significa postergar, significa distinguir. Quando a gente fala de diferir, a gente está falando de algo posterior. Então, diferir ou diferido significa procrastinar, significa postergar. Por exemplo, existe o chamado contraditório diferido, ou seja, o contraditório postergado, o contraditório posterior. A gente usa muito essa questão do contraditório diferido, principalmente no processo penal, em relação aos elementos migratórios do inquérito policial.
né, a gente sabe que os elementos do inquérito policial, eles não podem ser usados exclusivamente para a sentença do juiz. Mas existem alguns elementos, né, do inquérito que eles podem ser usados. As provas antecipadas, né, as provas cautelares, as provas não repetíveis. Ou seja, quando há necessidade de se produzir uma prova muito rápido no processo, há uma urgência em se produzir a prova, pode ser dada a oportunidade para a parte contrária oferecer o contraditório posteriormente, ou seja, a oportunidade dela apresentar um contraditório diferido, ou seja, um contraditório postergado. Vamos lá, continuando aqui. Diferença entre iminente e eminente. Tem muita gente que confunde isso daqui, eminente e iminente. Quando a gente fala de iminente com i, tá? Iminente com i é algo que está próximo de acontecer. Algo que está prestes a acontecer. Toda vez que a gente utiliza iminente com i, tá? Com i, a gente está falando de algo que está perto de acontecer, algo próximo de acontecer, algo imediato, tá? Algo imediato. A gente vê muito essa questão do iminente quando a gente está estudando teoria geral penal, né? Que a gente vai estudar lá legítima defesa e estado de necessidade, quando a gente fala de um perigo atual ou iminente, né? Ou quando a gente fala de uma injusta agressão atual ou iminente. O que é iminente aí, né? Vamos colocar aqui no estado de necessidade. Até lembrando aqui, tá, gente? Vamos revisar, aproveita a linguagem jurídica para a gente revisar algumas coisas das matérias. Situando aqui, direito penal. Direito penal. Vocês lembram quais que são as causas excludentes de ilicitude? Vocês lembram quais são as causas excludentes de ilicitude? Vocês sabem o que eu estou falando? É o seguinte, lembrando aqui, tá? Isso vai servir para a nossa matéria de prática penal simulada. Vamos lá. O que compõe o crime? Ou como que o crime é formado? A teoria que prevalece no nosso ordenamento jurídico é a teoria tripartite. É a teoria tripartite. O que é a teoria tripartite? A teoria tripartite fala que o crime ele só é caracterizado se tiver 3 partes, se tiver 3 elementos. A teoria tripartite estabelece 3 partes para um crime ser caracterizado. Crime hoje no Brasil só é crime, né, hoje no Brasil se tiver 3 coisas. Se tiver fato típico, vou colocar aqui, vou anotar aqui. Se tiver fato típico, se tiver ilicitude, ou antijuridicidade, ou culpabilidade. Até para lembrar aqui, quem quiser, ou quem tiver interesse de lembrar o que é crime, é só lembrar da dica do FICO, tá? FICO. F de fato típico, I de ilicitude e Q de culpabilidade. Não vou entrar tanto nesse mérito agora, porque a gente vai ver isso necessariamente mais para frente. Mas a ilicitude, quando a gente fala de algo ilícito, a gente está falando de algo que é contrário à lei, algo que é contrário ao ordenamento jurídico. E as causas excludentes de ilicitude, ou seja, as causas que excluem a ilicitude de uma conduta, ou seja, deixam essa conduta legal, são 4, que é o que a Thaís colocou: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. E aí eu falei para vocês, no estado de necessidade acontece uma situação de perigo, onde a pessoa ela sacrifica um bem alheio para salvar um bem próprio maior. E na legítima defesa acontece uma situação de agressão contra uma pessoa e ela repele essa agressão. Tanto no estado de necessidade ou na legítima defesa, usa-se a palavra iminente. No estado de necessidade pode ser um perigo atual ou iminente, e na legítima defesa pode ser uma agressão
atual ou iminente. Iminente necessariamente significa imediato ou prestes a acontecer. Agora, quando a gente fala de eminente, tá? Eminente, quando a gente fala de eminente com E, a gente está falando de algo que se sobressai, a gente está falando de algo excelente, a gente está falando de algo elevado. Eminente é utilizado muitas vezes como pronome de tratamento, né? Vossa eminência, ou eminente, né? Eminente juiz, ou eminente reitor. Eminente significa excelente, significa elevado, que se sobressai, beleza? Então, eminente, pronome de tratamento. Iminente, algo que está prestes de acontecer ou próximo de acontecer. Beleza. Outra coisa que queria falar com vocês é a diferença entre delação e dilação. O que é a dilação e a delação? Qual que é a diferença entre elas? Quando a gente fala de dilação, a gente está falando de dilatar, tá? Quando a gente fala de dilação com I, a gente está falando de dilatar. Então, quando a gente fala de dilação, a gente está falando de aumentar, a gente está falando de prolongar, a gente está falando de dilatar, encher. Então, quando a gente fala de dilação, algo que é muito comum, por exemplo, no meio jurídico, é a chamada dilação probatória, ou dilação de prazo. O que é a dilação de prazo? A parte pede dilação de prazo. Dilação de prazo, a parte está pedindo um aumento de prazo. Ela está pedindo para que o prazo seja dilatado, o prazo ele seja aumentado. Agora nós temos a delação, que é a delação com E, tá? A delação com E. O que é delatar? Delatar é contar. Delatar é revelar. E a gente vê aí algo que ficou muito comum, né, no nosso meio jurídico, é a situação da delação premiada, né? A situação da delação premiada. A delação premiada, e aí eu falo para vocês, quem quiser, né, tratar até um tema de monografia, de TCC, a delação premiada que é considerada no nosso ordenamento jurídico, a chamada ponte de diamante do direito penal. Tá? A delação premiada é considerada a ponte de diamante do direito penal. Até tomando o espaço aqui, aproveitando, sugerir, né, um tema de TCC para quem quiser, falar sobre as pontes do direito penal. Nós temos 3 pontes no direito penal. Nós temos as pontes de ouro, nós temos as pontes de prata e nós temos a ponte de diamante, que é justamente a delação premiada, né? A ponte de ouro, né, ou as pontes de ouro, tratam aí da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, né? As pontes de ouro do direito penal tratam da desistência voluntária do arrependimento eficaz. A ponte de prata trata do arrependimento posterior e a delação premiada ela trata justamente dessa ponte de diamante aí do direito penal. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui, tem diferença entre deixa eu ver aqui. Diferença entre aferir e auferir. Diferença entre aferir e auferir. O aferir ou a aferição, aferir significa medir, né? Significa avaliar, né? Quando a gente fala vai haver a aferição da mercadoria, a mercadoria vai ser aferida. Significa que a mercadoria ela vai ser medida, ela vai ser avaliada ou ela vai ser pesada. Já o auferir, tá? O auferir significa obter, significa conseguir. A gente vê muito essa expressão auferir em relação a lucro, né? Fulano de tal, ele auferiu, né, milhões. Ele auferiu 100 mil de lucro. Auferir significa conseguir, significa obter, significa né, alcançar. Então, auferir normalmente relacionado aí com dinheiro, né? Vamos lá. Diferenciar aqui algo que vocês já devem saber, mas diferenciar docente do discente, né? Diferenciar docente do discente. O docente, né? O docente é o professor, né? Aquele que ensina. O docente é o professor, o mestre, aquele que ensina.
Já o discente, né, o discente trata do aluno, né, trata do estudante, trata do discípulo. Então, quando a gente fala do corpo docente, a gente está falando do corpo de professores. O corpo discente, a gente fala do corpo de alunos. Outra palavra, outra expressão que eu queria falar com vocês, essa gera, né, bastante dúvida e tem conteúdo variado, é a diferença entre o flagrante e o fragrante. Tem diferença entre flagrante e fragrante? A polícia, ela dá fragrante ou ela dá flagrante? A polícia, ela dá flagrante, né? A polícia, ela dá flagrante. E aí, até aproveitando a situação aí, né? Já que a gente falou de flagrante, vocês lembram quais são as formas de flagrante que a gente tem no nosso ordenamento jurídico? Vocês lembram quais são as formas de flagrante que a gente tem no nosso ordenamento jurídico? Bom, a Ju falou que flagrante é de essência, justamente. Flagrante é aromático, tá? É algo que exala cheiro, tá? Fragrante é algo que é aromático, que exala cheiro, vem de fragrância. A Thaís falou próprio, o GG falou preparado, esperado, postergado. A Thaís falou impróprio. Então vamos lá. Qual que é o flagrante próprio? Está lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. O que é o flagrante próprio? É aquele flagrante que acontece quando o crime está acontecendo ou acabou de acontecer. Flagrante próprio é aquele que acontece quando o crime ele está acontecendo ou acabou de acontecer. Flagrante impróprio ou quase flagrante é aquele que acontece quando o crime acabou de acontecer e o meliante ele empreende fuga. Flagrante impróprio é aquele que acontece quando o infrator ele acabou de cometer o crime e ele foge depois que o crime aconteceu. Flagrante presumido, ficto ou assimilado é aquele flagrante que acontece tempos depois em que o infrator é encontrado, né, com objetos, documentos e elementos que o façam presumir ser o autor do crime. Ou seja, o cara foi encontrado horas depois do crime, mas ele foi encontrado com a faca, foi encontrado com a camisa ensanguentada. Esse é o flagrante ficto, presumido ou assimilado. Nós temos outras modalidades aí, que até o GG colocou aqui, flagrante preparado, esperado e postergado. Importante a gente falar deles. Flagrante preparado ou flagrante provocado. Ele é válido? Flagrante preparado ou flagrante provocado. Ele é válido? Não. O que é o flagrante preparado? O que é o flagrante preparado? É aquele que a autoridade policial ela cria uma situação criminosa em que, no caso, né, o infrator ele não tem como prever aquela situação e torna já impossível do crime se consumar. Exemplo, policial se disfarça de mendigo, fica insistindo com o traficante, ou vai lá, pega uma droga pra mim, ou vai lá, pega uma droga pra mim, ou vai lá, pega uma droga pra mim. O traficante, de tanto o mendigo ficar enchendo o saco, chega pra ele e dá a droga, fala, toma aí. A hora que ele fala aí, o policial que tava travestido de mendigo já manda um iê, ha, e, né, prende a pessoa, fala assim, tá preso em flagrante. Esse flagrante é inválido, necessariamente ele vai ter que ser anulado, ele vai ter que ser relaxado, porque o policial, ele tornou impossível a consumação do crime, porque ele tomou todas as providências necessárias para que o crime não se consuma. Súmula 145 do STF, é que o GG falou. O que é o flagrante esperado? Flagrante esperado é um flagrante legal, é um flagrante admitido, é aquele em que as autoridades policiais elas tomam conhecimento da prática de um crime e elas esperam o melhor momento para aquele crime acontecer. Elas ficam sabendo que vai haver um carregamento de drogas de noite, elas chegam no lugar e ficam esperando.
Ficam esperando, não fazem nada, não fazem nada. Fica esperando, fica esperando. Quando eles veem que tem quantidade de droga suficiente para dar um flagrante massa, eles vão e prendem todo mundo, ou seja, eles retardam o flagrante, beleza? Eles esperam, eles retardam não, porque aí vai sendo postergado. Eles esperam a situação acontecer, a hora que a situação acontece, eles prendem. No flagrante esperado, eles recebem a notícia e esperam o momento do flagrante acontecer. Esperam o momento do crime acontecer. Crime acontece, prendem em flagrante. Já o flagrante postergado ou retardado ou diferido é aquele em que as autoridades policiais elas retardam o flagrante, elas esperam o melhor momento, deixam para prender depois, para reunir o maior número de pessoas, né, envolvidas, pessoas presas ou o maior número de provas. Isso acontece principalmente na lei de drogas e na lei de organização criminosa, beleza? Vamos lá. Vamos ver aqui se nós temos outras situações, outras palavras aqui. Diferença entre... Eu acho que isso daqui a gente já colocou. Beleza, vamos lá. Diferença entre prescrever e proscrever. Tem diferença entre prescrever e proscrever, gente? Tem diferença entre prescrever e proscrever? Prescrever é receitar, né? É ordenar, é recomendar, né? Igual a carta falou, indicar. Então, prescrever é justamente, né, ordenar, recomendar, ou prescrever pode indicar a questão da prescrição, né? O prazo prescreveu, né? O prazo para a ação prescreveu. E o que significa proscrever? Proscrever significa banir, significa expulsar, significa proibir. Proscrever significa banir, expulsar, proibir. E aí dentro disso existe algo inconstitucional que fala sobre as penas proscritas, né? As penas proibidas. Vocês lembram quais que são as penas proscritas, ou chamadas penas proibidas? Quais são as penas que são proibidas no ordenamento jurídico? Vocês lembram? Carta colocou tortura, morte. Thaís falou banimento. Quem mais? Cruéis. Vamos lá. Pena de morte. Em qualquer situação, não. Tem exceção? Tem. Guerra declarada. Então, pena de morte é proibida, salvo caso de guerra declarada. Pena de caráter perpétuo, tá? Pena de caráter perpétuo. Pena, no caso aí, só complementando, tá, cara? A carta falou tortura. Especificamente não é a tortura que é a pena proibida. A pena proibida é a pena cruel, tá? A tortura entra na pena cruel, tá? Mas só para deixar assim claro, a tortura ela é proibida, mas não por especificamente ser a tortura que é proibida, por ser uma pena cruel. Pena de banimento, tá? E pena de trabalho forçado. Então são 5 penas proscritas, 5 penas proibidas no nosso ordenamento jurídico. Pena de morte, salvo caso de guerra declarada. Pena de caráter perpétuo, banimento, cruel e trabalhos forçados. Beleza. Outra situação aqui, outra diferença. Diferença entre ementa e emenda. Qual que é a diferença entre ementa e emenda? Qual que é a diferença entre ementa e emenda? Quando tem aquele resumo da sentença, ou resumo do processo, a gente tem uma ementa ou uma emenda? Emenda, o Guilherme falou aí, né? Emendar inicial, acrescentar, justamente. Isso aí. A ementa, tá, gente? Significa resumo. Significa síntese, tá? Então, quando a gente tem normalmente, né, aqueles processos ou aquela sentença, né, a gente vai colar uma jurisprudência, normalmente, o que os advogados fazem? Ele não cola a jurisprudência inteira, ele cola só a ementa, né? Ele cola só o resumo da jurisprudência. Então, ementa é justamente isso, resumo, né? Síntese.
E aí, o que significa emenda? Emenda significa justamente corrigir, retificar, alterar, né? Emendar, com D, de emendar, significa alterar, corrigir, retificar. E é o que a gente tem nas chamadas emendas constitucionais. É o que a gente tem nas chamadas emendas constitucionais. E aí, relembrando aqui, gente, até perguntar, tá? Eu nem perguntei se eu poderia fazer isso. Eu aproveito a matéria assim, de linguagem jurídica para a gente utilizar essas palavras, vocabulários, né, esses institutos aí que envolvem a língua, para a gente tentar relembrar matérias, para a gente tentar lembrar de assuntos, relembrar matéria, voltar em outras coisas. Para vocês tudo bem, tem problema, vocês acham ruim ou não, enfim, não tem que saber não, tá, gente? Mas é aproveitar para a gente relembrar conteúdo mesmo, sabe? Aproveitar para, né, tentar lembrar, né, de temas, de assuntos variados, assim, de várias matérias, né? Não sei se tá tudo ok, não sei se caminhando nesse sentido, assim, tá ok, ou vocês preferem que a gente fique só no basicão mesmo? Qualquer coisa, vocês dão um toque, tá, gente? Qualquer coisa, vocês falam. Então, vamos lá. Dentro desse sentido que a gente falou, né, das emendas, a gente está falando das emendas constitucionais. Então, emenda constitucional significa, né, alterar a Constituição Federal. Emenda constitucional significa modificar a Constituição Federal. No Brasil, gente, quem que pode propor emenda constitucional? Vocês lembram? Quem que pode propor emenda constitucional? Quem que pode entrar com uma PEC? Quem pode entrar com uma PEC, com a proposta de emenda constitucional? Vocês lembram? Primeiro, lembrando aqui, tá? O que é a PEC? Né? O que é PEC? PEC significa proposta de emenda constitucional, né? E aí eu tô falando o seguinte, quem que pode oferecer uma PEC? Isso, lembrando, né, de Constitucional, Constituição Federal, acho que vocês devem ter visto isso em Constitucional 2. A Sabrina falou Senado, Guilhermão, presidente. Isso aí. Quem que pode oferecer a PEC, as PECs, né, proposta de emenda constitucional, estão lá no artigo 60 da Constituição Federal. Quem pode oferecer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional? Presidente da República, tá? Presidente da República. 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, tá? Que é o que vocês falaram. Então, presidente da República. No mínimo, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Ou, a terceira situação, mais da metade das assembleias legislativas em cada estado, sendo que cada um vote pela maioria relativa de seus membros. O que são as assembleias legislativas? São onde ficam os deputados estaduais, tá? São onde ficam os deputados estaduais. Tem que reunir mais da metade das assembleias legislativas de cada estado e, né, com o voto da maioria relativa de cada um de seus membros para oferecer uma emenda constitucional. E aí, o que é preciso para que uma emenda constitucional seja aprovada? Pergunto para vocês, gente, vocês acham que é fácil aprovar uma PEC no Brasil? Vocês acham que é fácil ser aprovada uma emenda constitucional no Brasil? O que vocês acham? É fácil aprovar uma PEC no Brasil? É fácil? Difícil pra caramba. Difícil pra caramba. Por quê? Porque a nossa Constituição, ela é caracterizada, ela é classificada como uma Constituição rígida. O que é uma Constituição rígida? Para ela ser alterada, é preciso um procedimento mais dificultoso. É preciso um procedimento mais complicado. E qual que é esse procedimento? Para que uma PEC, né, para que uma emenda constitucional ela seja aprovada, é preciso ter votação na Câmara dos Deputados 2 vezes, no Senado Federal 2 vezes, e em todas as vezes é necessário que pelo menos 3/5 dos membros dos votos, 3/5 dos membros, aprovem aquela emenda constitucional. Então, uma PEC, ela passa na Câmara dos Deputados 2 vezes, tá? Primeiro e segundo turno. Passa no Senado 2 vezes, primeiro e segundo turno.
E para ser aprovado, tem que ser aprovado por 3/5 dos membros da Câmara e do Senado. Lembrando que na Câmara dos Deputados nós temos 513 membros, então precisa de 3/5 dessa galera. E no Senado Federal nós temos 81 senadores, precisa de 3/5 desses membros. Ou seja, uma maioria qualificada. Então é difícil pra caramba a emenda constitucional passar no Brasil por causa desse procedimento mais difícil, por causa desse procedimento mais dificultoso. E última palavra aqui, última expressão que eu queria falar com vocês, que já vi muita gente se confundindo em relação a isso, pode parecer bobo, mas muita gente se embanana nisso daqui, até mesmo na hora de falar ou na hora de escrever, é a palavra tráfego e tráfico. Eu já vi gente falar que o tráfego de drogas estava muito. Eu já vi gente falar que o tráfico de carros estava demais, que não estava aguentando. Então tem muita gente que fala o contrário, né? Tem muita gente que fala o contrário. Então é o seguinte, o pessoal vai e manda que, pô, você viu o trânsito como é que tá, o tanto que o tráfico de carros está grande. Ou seja, parece que eles estão traficando carro, né? Comprando e vendendo carro. E o contrário também, né? Quando se fala que o tráfego de drogas tá demais, né? Falando que o fluxo de drogas, né? As drogas estão andando por aí. Trafegou, tá? Com E-I-G-O, tráfego significa movimento, tá? Significa fluxo, ato de trafegar. Tráfego de carros, né? Por exemplo. Já tráfico necessariamente envolve um comércio ilegal, né? Um comércio ilegal de drogas é um crime previsto lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Beleza? Gente, tranquilo? Até aqui tá beleza? Sossegado? Então, beleza, então, gente. Vamos parar a nossa aula por aqui, né? A gente encerra por aqui. Semana que vem estamos de volta. E mais tarde de noite eu passo uma atividade aí pós-aula para vocês lá, beleza? E no mais é isso, gente. Valeu demais, fica com Deus. Sempre um prazer aí estar com vocês. Deus abençoe, ótima semana. Bom descanso.